pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco sobre a arte do meu projeto do Night Dimension 2. Vou começar com o Brand. Eu uso o Brand para fazer os efeitos do jogo, os personagens 3D e edição de vídeo. Aqui tem alguns efeitos que eu fiz para o sistema de batalha. Esse é um efeito de magia. Deixa eu entrar aqui no modo de animação. Então aqui é o tamanho da área do recorte. Isso daqui, a animação final é um sprite. Então aqui temos um efeito para o sistema de batalha, para quando o inimigo usa magia ou algum ataque. Aqui é a versão renderizada. Deixa eu dar um play. Então esse é um efeito do sistema de batalha. Então vocês podem dar uma olhada como é que foi feito. Esses são 3 objetos que eu fiz pro jogo. Deixa eu sair aqui. Aqui é o shade. Os nós para fazer os efeitos. Então esse é o efeito de animação, que são 3 objetos: o primeiro círculo, o segundo e o terceiro. Eu coloco dentro de um objeto vazio para controlar, modificar o tamanho. Vou mostrar mais um outro efeito aqui. Deixa eu ver. Esse daqui é outro efeito que eu fiz também, que é o efeito de soco. Quando o inimigo dá soco no dano de soco, eu fiz esse efeito. Usei a partícula, o sistema de partícula, modelei o objeto. Assim é como é que funciona os efeitos. Também tem deixa eu ver mais um aqui. Caveira, fogo, magia, eletricidade, flecha. Tem essa da explosão. Também eu usei eu uso isso daqui para controlar o efeito na tela. Deixa eu voltar aqui para o modo de... Aqui é a versão renderizada da animação. Um efeito de explosão. Então assim que eu faço os efeitos do meu jogo, eu exporto os frames, aqui tá os objetos. Deixa eu ver aqui na tela de render, que é o material. Deixa eu ver. Isso aqui eu não usei muito não, é só é bem simples. Eu tô usando não, tá aqui o material. Só usei um material de textura, a coordenada aqui para controlar, textura de
Speed Nose e o Color Ramp para mudar a cor no base color. Eu usei o Mixade na saída e o objeto de Emerson, objeto luminoso. Então aqui são feitos, uso o Blend para fazer os efeitos e também para, deixa eu voltar aqui, será que tem, deixa eu entrar aqui no, será que motel, bom, aqui eu tenho o personagem da batalha. Deixa eu entrar aqui na, aqui são os personagens da batalha. Deixa eu aproximar aqui. Então, os personagens da batalha eu modelei 3D. Aqui tá a personagem, deixa eu mostrar o wireframe. Aqui é o personagem. Eu fiz o ringue, customizei meu próprio ringue, montei e animei conforme direitinho. Aqui é uma animação que ela usa a habilidade de cura. Aqui é o modo do material. Essa animação aqui ela vai, quando se cura, ela faz esse efeito. Ela tá fazendo um coração. Deixa eu vir para a próxima. Faz um tempo que eu não mexo no Blend, então tô meio lento. Tô trabalhando muito com texto recentemente. Então aqui ela faz a animação da cura. Aqui tem algumas outras animações, como quando ela tá com o Guine. Aqui não tem vários tipos de animação. Aqui eu tenho que desativar algum bagulho. Então essa daqui é a animação quando ela tá com, agora eu não me lembro onde está isso, mas aqui ela fica com o sumo dela. Eu não faço ideia onde ele está agora. Que é quando ela usa a força. Tem uma animação de idle. Mas eu tenho que desabilitar algumas coisas aqui. Acho que é nas armas. É. Tem a, essa daqui é a parada. Quando ela tá tocando a música. Deixa eu ativar aqui. Tem que desativar a flauta da animação. Tá. Então aqui é os personagens 3D da batalha. Eu uso o Blend para trabalhar com os personagens. Modelei eles, fiz o ringue, animação. Aqui é vou explicar um negócio aqui. Aqui é o tamanho da tela que o split sai. Tem um recorte, aí ele renderiza e daqui já sai direto pro jogo que eu boto aqui no sistema de batalha. Quando vem aqui no jogo, deixa eu mostrar de forma rápida.
tamanho os frames. Eu uso 15 frames para cada animação. Aqui tem ela parada, morreu. Então aqui já sai direto no tamanho do split final. Já sai do tamanho que é a área aqui do recorte. Deixa eu voltar aqui. Então eu uso o branding para fazer os personagens 3D. Eu uso também, o jogo é feito no Construct 2. Jogo feito no Construct 2. O brand eu uso para fazer personagens, efeitos do jogo e outras coisas. Eu uso bastante o brand. E também tem, esse é os personagens do sistema de batalha, que é, esse personagem é mais pequeno. E tem o personagem do, deixa eu abrir aqui um aqui, Ragnar Pose. E aqui são os personagens do modo grande. Esses personagens aparecem que eu uso eles para fazer artwork. Eles aparecem no sistema de batalha quando são cenas. Então aqui tem algumas poses que eu já fiz. Esses personagens primeiro aqui são as versões feitas no brand já finalizada. Então aqui está o modelo. Vou explicar como é que eu faço eles. Eu tenho aqui no meu computador, eu criei uma base de assets. Deixa eu ver. Aqui eu criei alguns acessos para me fazer esses personagens. Então aqui eu tenho alguns atalhos, que é a cabeça, o corpo, o bota. Então eu defini aqui alguns membros do corpo para me poder criar esses personagens mais rápido. Então já tem um corpo lá que eu defini. Aí eu modifico, esculpo, uso a ferramenta de esculpir para modificar o tamanho do corpo de acordo com o blueprint do personagem que eu vou usar. Então aqui tem algumas poses, essa baixada, aqui é 100. Então uso o brand para isso. Só que antes eu também usava esse design do aqui. Eu gosto de usar esse daqui para construir fazer as poses do personagem, que é mais rápido. E depois que eu tenho tudo planejado aqui, eu exporto eles pro brand e trabalho por cima da pose. Eu gosto de fazer mais assim do que ficar fazendo a pose direta aqui no brand, que eu vou mais rápido no meu workflow. Aqui então tem as personagens. Eu crio as poses aqui e depois passo pro brand. Então tem aqui, ó, a pose dela. Esse é o do Design Tool. Tem alguns vídeos no YouTube usando esse programa. Foi daqui que eu fiz os personagens, modifiquei do jeito que eu queria, construí, pintei. Aí daqui eu usei esses personagens de base aqui para me fazer o corpo, remodelar o corpo. E alguns objetos que eu fiz aqui eu reutilizei no próprio. Eu fiz no brand alguns objetos aqui, como a bota, cabelo. Eu reutilizei essas coisas na própria personagem. Não essa
Nossa, aqui eu abri um errado aqui. Vou abrir a Jade. Então vocês vão ter uma ideia. Então aqui é essa personagem aqui. Cadê? Tava usando aqui. Então aqui tá a Jade. Eu refiz o corpo dela para ser animada. Que antes eu tinha feito esse personagem aqui porque eu ia desenhar, fazer as poses, então eu ia fazer em desenho 2D. Mas depois, com o tempo trabalhando com 3D, eu resolvi que era melhor reconstruir os personagens 3D. Assim eu poderia animar eles no futuro. Seria mais vantajoso também para praticar por meus futuros jogos em 3D e adquirir essa experiência. Então já aprendi a remodelar eles, fazer os rings do rosto, dos dedos. Então aqui eu tenho a versão do personagem. Aqui eu já posso animar, já posso fazer materiais melhor de shade. Aqui eu estou usando um material simples. Deixa eu mostrar o VMAP dela. Então aqui eu tenho o VMAP, mas eu não pintei textura deles ainda para não ficar perdendo tempo. Eu só fiz o recorte de tudo, mas eu estou usando um Cell Shade. Que aqui eu já tenho um hand. Posso abrir a boca, mostrar a língua, mover o nariz. Deixa eu botar nesse modo que é melhor. Mover o nariz de cima e baixo, abrir boca, mexer no queixo, fechar olhos. Cadê? Aqui como é que são feitos os olhos. Uso 3D. Então aqui eu construí a base aqui, que eu também fiz de um estilo. Fiz os objetos, construí o personagem. Depois eu usei os próprios conceitos desse personagem, os bolsos deles, para reconstruir aqui, remodelar tudinho, fazer o cabelo. E alguns objetos eu reutilizei que eu já tinha feito, como cabelo, e deixei melhor. Aqui eu faço personagem 3D. E também tem os personagens 2D, os sprites que eu faço esse daqui eu fiz no Pastosai. Aqui os personagens 2D do jogo tem bastante. E para fazer um personagem desse aqui eu demorava na faixa de um dia, bastante trabalhoso. Aí eu uso o Fruitlap ou FL Studio Fruitlap Studio para fazer a trilha sonora. Tudo que é de áudio eu uso o Fruitlap para fazer. Essa minha versão aqui é a Pro, que eu posso
tem bastante coisa que vem na versão Pro. Tem bastante instrumento, dá pra fazer bastante efeitos. Então pra fazer música, efeito, som, eu uso esse daqui. Fruit Lab, Blend para fazer a parte 3D. E vou pausar aqui. Aí voltando, então eu gravo os personagens 3D aqui. Aqui o jogo é feito no Construct 2. Aqui eu uso para fazer pose, planejamento. Quando eu tenho planejamento aqui, eu importo eles no Blend e trabalho no Blend. Se for fazer modelagem, ring. Aqui eu tenho a versão final do personagem, que eu então posso animar ou fazer artwork, usar na cena de animação. De hoje eu vou mostrar só esses programas aqui que eu uso. Tem mais algum, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Hoje só foi para mostrar um pouco dos programas que eu uso no desenvolvimento do Night Mansion 2. Compartilhar com vocês. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa um comentário aí no vídeo dizendo o que vocês acham. Se inscreva no canal. Deixa o like. Eu vou estar sempre postando vídeo falando sobre o desenvolvimento do jogo, mostrando o processo do jogo. Então eu vou finalizar por aqui o vídeo. Adicione o jogo na sua lista de desejo. Já está disponível lá na Steam. Tem um vídeo aí no canal que eu botei que mostra meus jogos. Eu também eu fiz uns outros programas na Unity. Eu tô terminando a faculdade de jogos digitais também. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Eu vou congelar vocês se não se inscrever no canal.